Confortável. Deixa eu ver se está aqui para música. Tá. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajudem, né? Nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja e assim é. Oxóssi, alegrias. Vou mudar aqui para o som normal. Boa noite, Paulo. Alegria. Boa noite, Bruna, que chegou. Vamos lá. Boa noite, Pazé. Boa noite a todos. Então, para quem está acompanhando, né, estamos estudando o livro A Realização da Alma, capítulo 6, página 148, segundo parágrafo. Ah, não temos perguntas essa semana, ninguém me enviou perguntas. Lembre de enviar perguntas, perguntas é sempre bom. Então vamos lá. O eu superior é somente um objeto de meditação, enquanto ele o conhece apenas como algo à parte de si mesmo. Isso é bom, mas não bom o suficiente, pois ele está adorando um ídolo, não a realidade sublime. Ele tem que se elevar mais acima e alcançá-lo, não como um outro separado, mas como seu próprio ser. Então, hoje a gente já começamos aqui com um parágrafo que nos chama a atenção forte, né? Então, é isso, o eu superior é nosso próprio ser, somos nós mesmos, né? Existindo em planos divinos, né? Somos nós existindo no plano de alma, né? Somos essa consciência existindo no plano de alma, e somos essa essência divina, né? Que transcende a própria alma também, né? Então, a busca é em si mesmo, né? É contatando, não como um outro ser em nós, né? Mas no começo é assim mesmo, né? No começo da busca, a gente pensa que ele está fora, que ele está mais longe, e aí depois a gente vai reconhecendo essa parte divina nossa como sendo nós mesmos, né? Seguindo. Tanto a necessidade quanto a justificativa da meditação jazem nisso, que a pessoa está tão preocupada com seus próprios pensamentos que nunca está consciente da mente da qual eles surgem e na qual desaparece. O processo de aquietar esses pensamentos ou meditação avançada torna essa consciência possível, né? Então, vamos dar uma destrinchada nesse parágrafo aqui, principalmente para quem, né, já tá na prática, né, a prática espiritual de buscar a meditação. Então, ele fala que justifica, né? A gente tá nessa busca, mas daí esquece, né, fica só fixado no pensamento, esquece de buscar também, né? Porque isso também é um dos exercícios dentro da prática, né? Bibi também ele dá naquele livro, acho que é a Realidade do Eu Superior, acho que ele dá 7 exercícios ali, que ele chama de ultramísticos, e um deles é a chamada, agora se a minha memória estiver boa, chama o pulo da serpente, ou o bote da serpente, alguma coisa do gênero, assim, que agora a memória já não está 100% nisso daí. E E aí é onde você fica buscando, né? Você está ali, lógico, depois que você já fez tudo, está calmo, a mente está calma, calmando, e aí você presta atenção. A hora que surge um pensamento, você vai atrás da origem daquele pensamento, né? Da onde que ele surgiu, da onde que brotou, né? Não é um exercício simples, mas é um exercício que vale a pena para quem já está, para quem já consegue pelo menos acalmar a mente, né? Se não consegue, ainda não, né? Ainda não é o momento desse exercício, né? Mas para quem já consegue aquietar, né, já pode.
Minha forma de ver também. Quem quiser tentar, todos somos livres, né? Então, o processo de aquietar todos os pensamentos é o que é chamado também meditação, né? Aquilo que a gente chama de prática espiritual da busca da meditação. A meditação é quando realizada na essência da palavra, é quando há a contemplação da própria alma, né? Quando você já está transcendido ali, aquilo é a meditação, né? Meditação é na alma, né? Para que atinja esse nível de alma, você está meditando. Até então, você está fazendo exercícios. Exercícios ou de pranayama, exercícios de, de mantras, né? Ou de respiração, que são os pranayama, ou qualquer outra fórmula que você queira, que você tenha uma preferência de estar usando para que essa mente se acalme, né? Comece a se aquietar. E a hora que essa mente se aquieta, fica ela ela vai ficando unidirecionada, que é também um nome técnico bonito, ou seja, ela fica num só pensamento, né? Ou num só pensamento, ou numa só imagem, né? Às vezes está meditando na imagem de uma divindade ou de um mestre, né? E aí também fica só ela. Então ali a mente está direcionada, unidirecionada, num único foco, né? E a partir dali também a meditação pode realmente acontecer, né? É isso, né? Quem está praticando já começa a perceber, né? E a mente é isso que todos já conhecem, né? A mente é um cavalinho doido, né? No começo era da coice, pula, da cambalhota, né? É igual aqueles cavalos, aqueles boi de rodeio, né? E vai pular para tudo quanto é lado. Mas depois, com o tempo, vai se acalmando, né? Vai se acalmando, vai deixando pôr a cera, vai deixando subir, né? Quer dizer, é uma figura de imagem, né? Aí até que ela se acalme, essa mente operacional se acalma e depois a consciência passa para a mente búdica, né? Ou para alguma das estágios da mente mais sutil, né? E ali aí você começa a se perceber, né? Começa a sentir paz, começa a ter uma compreensão melhor de si mesmo, né? E daquilo que está buscando também. O exercício de assistir a um pensamento surgir e desaparecer, e então atentamente manter-se no intervalo antes que o próximo pensamento surja, é difícil. Necessita de meses e anos de prática paciente. Mas a recompensa, quando vem, é imensa. Isso é fato, né? Então, esse também é uma das formas de exercício, né? É estar observando ali, né? Acho que talvez a prática mais simples e eficaz, na minha visão, né? É senta quietinho ali, presta atenção na respiração, se tiver com o olho fechado, né? Fixa a atenção aqui no ponto entre as sobrancelhas, ponto ádina, ou no coração, onde cada temperamento de pessoa tem uma facilidade em algum ponto, né? Ponto que você tiver mais facilidade, fique nele, né? E ali vai sentir, vai observando a respiração, simplesmente observa a respiração, a hora entrando, saindo e aquele fluxo de pensamento. No começo não é fácil fazer tudo isso junto, né? Mas depois fica facinho, né? E aí chega uma hora que tudo começa a acalmar e aí você já começa a perceber um pensamento, né? E depois vindo outro pensamento, porque normalmente a gente não percebe esse fluxo, a gente só vê o rio, pensamento que nem um rio, né? Mas entre um pensamento e outro, né? Mesmo quando não se percebe, quando está no dia a dia, existe um hiato ali, né? Existe um espaço de milésimo de segundo entre um pensamento e outro, né? E é justamente nesse instante de um pensamento e outro, é que o espírito está fluindo através de nós, né? Então, a hora que a gente consegue parar, né? Não é nem parar, acho que acalmar essa mente, sossegar essa mente operacional, aí que as coisas começa a ter-se uma percepção melhor de si mesmo e daquilo que é transcendente, né? Mas como ele diz aqui, né?
É meses e anos. Normalmente é anos, né? Só se a pessoa já foi um praticante bem ativo em outras vidas. Se não foi, são anos de prática. Mas não se preocupe, não é muitos anos, não. 3, 4 anos praticando diariamente aí, você já consegue ter um resultado, ou pelo menos a paz, né? Que já é um produto muito bom da meditação. Ter paz. E aí, quando você começa a sentir isso, por isso que ele fala, mas a recompensa quando vem é imensa, né? Aí você vai querer, assim, depois que você já atingiu esse determinado patamar ou estágio, como queira falar, né? Que você sente a paz, sente que a consciência pode sair dessa mente operacional, aí você vai querer praticar sempre, né? Aí os próprios corpos e a própria mente já vai te impulsionando, né, para fazer a prática. Por quê? Porque isso também traz tranquilidade para a própria mente, traz paz para a mente. Tá aí, para que que serve isso? Alguém pode perguntar, fazer um contraponto ali, né? Perguntar, mas qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem disso no seu dia a dia é imenso, né? É imenso, é imenso. Você vai estar em paz no seu dia a dia, putz, que é coisa mais valiosa que isso. Está em paz, está observando, está sentindo, está percebendo, né? Está em tranquilidade. Ou seja, não tem estresse, não tem ansiedade, né? Aí a pessoa fala, mas como é que eu vou viver sem estresse, sem ansiedade? Então, já é tão acostumado ao estresse e ansiedade que se ficar sem isso, fala, não, alguma coisa está errada. Aí vai no médico e fala, ó, não sei, acho que eu estou ficando deprimido, né? Ou deprimida. Mas seguimos. Boa noite, Neia, que chegou, alegrias. Nenhum sistema de educação pode ser completo ou adequado se omite o ensino da meditação aos jovens. Essa é a única arte que pode ajudá-los não somente a desenvolver o autocontrole e aprimorar o caráter, mas também a dominar todas as outras artes através da maestria da concentração. Então, aqui ele está trazendo, né, que se isso fosse ensinado para todos, né, desde jovem, né, não só a meditação, se atingir da meditação, te conecta com o próprio ser, né, te torna um ser melhor, um ser espiritualizado aqui dentro desse planeta, mas como também te permite que você tenha uma concentração, né, tenha foco em qualquer coisa que você for fazer, seja ela o que for, seja um engenheiro aeronáutico, seja um físico nuclear, seja a pessoa que lava a louça, seja a pessoa que limpa a casa, seja um odonto, seja lá professor, né? Você vai estar com foco, né? Você tem a capacidade de focar naquilo. Aqueles que têm a capacidade de focar aqui nesse planeta, né? São as pessoas que a gente fala de bem-sucedida, entre aspas, né? Bem-sucedida no mundo material, né? Consegue criar as coisas, ou acumular riquezas, né? A representação de Gautama como uma figura sentada em meditação simboliza uma mensagem básica. Essa era verdadeira e bem simples. Aquiete-se e esvazie-se. Libere os pensamentos, desejos e o ego que impede essa quietude interior. Simples assim, né? Simples assim, mas um trabalho de Hércules, né? Para todos nós é um trabalho de Hércules, né? E a gente vai tentando e vai perdendo as batalhas, perde algumas batalhas, ganha outra, tenta, perde, né? E o guerreiro interno em nós, como diz aquele livrinho Luz no Caminho, né? Tem que deixar o guerreiro lutando, né? E reconhecer esse guerreiro dentro de nós, né? O que que é esse guerreiro? Esse guerreiro é a própria alma, a própria essência que está ali, né? Quando você se volta para dentro, você reconhece esse guerreiro, né? E quando você se volta para dentro reconhecendo essa força, aí todos os conflitos e tudo que está acontecendo, ou seja, aquela batalha, né? Seja ela qual for, né? Cada um vai ter as suas, né? Pode ser para se liberar
de um vícios de pensamento, vícios de tantas coisas, ou de querer lapidar uma parte da sua personalidade, né? Mas essas forças, tem que lembrar que é as forças do mundo, né? As forças dessa dimensão que nós estamos aqui, que está junto com aquilo que a gente chama, né, personalidade egóica, né? Que é essa parte egóica que é onde nós estamos existindo. Mas daí aquele pensamento valioso, né? Que não somos, né? Nós não somos esse corpo físico, não somos o corpo etérico, não somos o corpo astral, não somos essa mente, né? Nós somos a consciência, a alma, o espírito existindo aqui, né? E aí fica tudo mais fácil, né? Quem tem sempre essa consciência em si mesmo é o que chama de iluminado. Tá vendo como é fácil? Então, mas como ele diz aqui, voltando ao texto, né? Voltando ao texto do Buda aqui, que ele fala o que simboliza, né? Ele está dizendo, o que quer dizer aquiete-se? Aquietar o que que é? É parar esse fluxo contínuo do pensamento, né? Esvaziá-los, né? Liberar os pensamentos. E os desejos, né? Desejo é uma coisa que todos nós vamos ter, está tendo, né? E existe, né? E o ego, né? E tudo isso está ligado ao ego, né? O fluxo de pensamento, a mente, corpo astral, que é o corpo emocional, que é o corpo dos desejos, é tudo que forma aquilo que a gente vai chamar de ego, né? E que tem força, né? Não se iluda, não. Enquanto a alma não atinge, né, o próprio espírito, a alma não atinge uma porcentagem dentro de todos esses corpos aí de 50%, vírgula, nem que seja 0,1, né? O corpo ainda tem, esses corpos ainda têm força para te arrastar para um lado e para o outro. Por quê? Porque o desejo traz, né, aquilo que a gente vai chamar de sensação, né? A busca de sensação, né? Desejo, a gente tem o desejo que é realizar. Por quê? Porque tem aquela realização, tem aquela sensação de prazer, de alegria, né? Ou de alguma coisa que te satisfaça ali. Mas tudo isso é momentâneo, né? Você pode lembrar. Se você lembra de todos, de qualquer desejo que você realizou, né? E todos nós, pequenos desejos, podemos realizar, né? Os grandes também, vai depender de cada um, né? Mas, o, mas na hora que você realizou, aquilo já já é aqueles segundos, né? Em alguns casos mais ótimo, alguns minutos, né? Em alguma coisa que foi muito difícil, né? Realizar o desejo pode durar até quase uma horinha aí, mas não mais que isso, né? Depois aquilo já deixou de lado. É um exemplo clássico disso, né? A pessoa quer comprar um carro, quero comprar aquele carro X lá, não sei lá o quê. Tá, não sei o quê, não tá, não sei, vende aquilo, pega, depois financia, vai no banco, financia lá 30 anos, vai na loja, pegou, pá, 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 pegou o carro. Nossa, a hora que aquilo acontece é uma explosão, né? Dentro de sensação dentro do ser, né? Aquela sensação de prazer, de alegria ali, e está tudo bem. Até aí está tudo bem. Mas aquilo vai durar quando? Quando, né? Quanto vai durar, né? Vai durar um tempo. Aí pronto. Aí acabou-se tudo, né? E está lá. E você está lá com a dívida, né? Mas a dívida não foi embora, não. A dívida, se você financiou, a dívida você vai ter que pagar, né? Senão o banco vai lá e fala, a gente vai ter que tirar, né? E aí vai. É só para ter um exemplo bem prático do que é as sensações dentro, né? É que os desejos é uma busca de sensações. Não que o prazer também seja feio ou errado, né? A questão é a busca do prazer, né? Tem uma mestra indiana que chamada Mãe, que era companheira do Shri Aurobindo, né? Aurobindo, é uma francesa, agora esqueci o nome dela.
Pois eu passo. Ela falava, ela tinha a seguinte frase em relação a isso, né? Você pode ter prazer em tudo, né? Prazer na comida, prazer nisso, prazer naquilo. A única coisa que não pode é buscar o prazer, né? Então, isso é importante, né? É buscar o prazer. Se você buscou o prazer, por exemplo, você recebeu um alimento, sentiu prazer no alimento, qual o problema? Não tem a culpa nenhuma, pelo contrário, aprecie, né? Agora, se você fez um alimento buscando o prazer, aí já é outra coisa, aí você está na busca do prazer. Alguém tem pergunta ou quer fazer algum comentário até o presente momento? Então, seguimos. Não tem mensagem mais verdadeira que essa. Busca o divino dentro de si, retorne a ele todos os dias, aprenda a continuar nele e finalmente seja isso. Simples assim, né? Vou até reler. Não tem mensagem mais verdadeira que essa. Busca o divino dentro de si mesmo. Retorne a ele todos os dias. Aprenda a continuar nele. E finalmente seja isso, se torne o divino que você já é. Todo dia, né? Busque, todo dia você retorna, até que você continua nele, e até que uma hora você se torna aquilo que você já é, né? Que sempre foi, nunca deixou de ser. Só esqueceu. O velamento veio, e o velamento faz parte desse mundo onde nós estamos vivenciando em corpos físicos aqui, e está tudo bem. É uma grande escola. A prática de estender amor a todas as criaturas vivas provoca estados estáticos de alegria cósmica. Isso também é um exercício, né? Quando lembrar, né? Emitir amor para todos os seres vivos, né? E quando você emite amor para todos os seres vivos, você não mata, você não fica matando, né? Fica matando bicho, né? Fica matando a aranha que está dentro de casa, né? Põe para fora. Não fica matando bichinho para comer, né? Porque você tem amor, e assim vai. Ai. Então, agora nós entramos num outro subtítulo, chamado. Esse aqui é uma das coisas mais importantes para quem está no caminho, né? E quem está no caminho é todos nós que estamos aqui escutando essa fala, que estamos aqui aprendendo, né? Senão, se nós não estivéssemos no caminho, por que que íamos estar aqui, né? Não faz sentido. E o que que é o caminho? O caminho é a busca de si mesmo, né? É de encontrar a divindade interna, a verdade daquilo que nós realmente somos, né? Só isso. Então, esse subtítulo chama A Testemunha. Aqui, então, está a primeira prática do caminho supremo. Olha, mudou até o nome, hein? Do caminho supremo. Pensar constantemente naquela mente com M maiúsculo que está produzindo o ego, todos os outros egos ao redor e o mundo todo de fato. Faça isso até se tornar um hábito. A consequência é que, com o tempo, a pessoa tende a considerar o próprio ego com desapego completo, como se considerasse a uma outro, né? A um outro, ou a outrem, como está aqui. Além do mais, isso a força a tomar o ponto de vista do todo e ver a unidade como sendo o ser fundamental. Nossa, esse parágrafo aqui vai um dia para a gente entender, compreender ele, né, ou tentar destrinchar ele para que o intelecto, né, no nível físico, consiga compreender. Então primeiro vamos por partes, né? Senão
Então tá, aqui então está a primeira prática do caminho supremo. Até isso, tranquilo, pensar constantemente naquela mente com M maiúsculo é o Deus Criador, né? Que está produzindo o ego, né? Ou seja, e todos os outros egos ao redor e o mundo todo de fato, tá? Que é o Deus Criador, né? Lembra que dentro de, lembra que dentro do conhecimento que nós seguimos, né, existe a fonte única, aquilo que é totalmente transcendental. Dessa fonte única emana o Deus Criador, né, que é essa mente do mundo, e junto com a mente do mundo emana a mãe natureza, né? O Shakti, essa força da natureza que mantém essa substância, né? Que mantém o mundo existindo e que é o próprio mundo de fato, né? Tudo, inclusive os nossos corpos que estão aqui. E da onde todas as centelhas divinas surgem, e dessas centelhas divinas surgem as almas, né? E que por sua vez projeta os egos aqui dentro dessa tridimensionalidade. Até aí fácil de compreender, espero que sim, né? E dentro desse sentido, uma coisa importante que é aquela aquela frase muito bonita que fala somos todos uno, né? Uma das formas de entender, pelo menos para a compreensão a nível intelectual dentro dessa mente operacional que nós estamos, por que que somos todos unos? E é fato. Mas, ao mesmo tempo, eu te vejo aí na telinha, sei que você tem um corpo aí, eu tenho outro corpo aqui, né? Porque todos nós existimos dentro do uno, né? Não tem nada que exista fora do uno. Então, se não tem nada que exista fora do uno, todos somos uno, né? Uno com essa fonte que temos a nossa origem, né? Inclusive os deuses, inclusive as dimensões superiores, inclusive seres de outras orbes, de outra galáxia, né? Seja da onde for, tá tudo dentro do uno, não está fora do uno, nada existe fora do uno, né? Da própria criação. Não tem nem lógica existir uma coisa fora da própria criação. Então, senão é sinal que alguma coisa está estranha aí, né? Então já não é mais o uno, né? Mas dentro do aprendizado que nós sabemos, não existe, né? Tudo existe dentro do uno. E nós somos parte do uno, né? Então, eu e você, então, quando num processo mais avançado, eu olho para outra pessoa e sei que ela é uma alma, sei que ela é um espírito e que ela está dentro do uno também, né? Não que eu seja ela, ou que ela seja eu, o que eu estou, né? Mas estamos dentro do mesma essência, né? Nascemos da mesma fonte. Quer queira ou quer não queira, né? Então tá, agora vamos pegar outro pedacinho. Faça isso até se tornar um hábito. A consequência é que, com o tempo, a pessoa tende a considerar o próprio ego com desapego completo, como se considerasse a outro, né? Isso. Quando você começa a entender ou a pensar no cosmos, na consciência cósmica, né? Que é a fonte única, né? E na mente cósmica, que é esse mundo aqui criado, né? E na mãe, na grande mãe natureza, né? Que é tudo que está existindo aqui, está fluindo em tudo, que é a inteligência viva, né? Essa mãe natureza é a inteligência viva, constante, né? Cada célula ali, né? Passando por tudo e por todos, por cada átomo que existe dentro da existência, né? Eu sei que é redundante, né? Mas eu não consegui achar outra palavra, né? Mas essa mãe natureza, essa inteligência está em tudo, está fluindo por tudo. Tudo que existe, ela está fluindo. E é isso que mantém o mundo, né? E mantém o movimento, né? Se parar o movimento, aí deixa de existir, né? Então precisa do movimento. Por isso que é um devenir, né? Por isso que é um vir a ser, né? Porque está sempre em movimento. O mundo está sempre em movimento.
Então, por isso que ele não é eterno, né? As coisas não são eternas, né? A busca é uma tentativa deliberada de encurtar a passagem da vida no eu inferior para a vida no eu superior. Isso, entretanto, envolve uma disciplina constante das ações, sentimentos, pensamentos e palavras. Então, a busca, né, é uma das formas de ver a busca é essa, que todos nós vamos ter que realizar um dia, né? Essa alma acordando, ela tem que se realizar, né? Realizar o que que é? Ela tomar consciência do ponto onde ela está na quarta, quinta dimensão, geralmente na quarta, né? Tomar consciência do ser divino de origem de si mesmo, né? E aí, a partir daí, começar a impulsionar os corpos, seja um corpo que está no corpo, seja um corpo físico, etérico, astral, mental, e ela começar esse impulso, né? Mas isso envolve uma disciplina constante, né? Dos sons, sentimentos, pensamentos e palavras. E como é que a gente percebe uma disciplina constante disso? Através do observação, né? O que é chamado, em algumas outras literaturas, em outros instrutores, né? De observador interno, né? O eu interno observando, mas observando de maneira imparcial, sem se envolver, sem se criticar, né? Porque se está olhando com a mente sempre vai criticar. E criticar é qualquer coisa que você colocar. Não, isso é bom. É uma crítica, né? Ah, isso é ruim. É uma crítica. Ah, isso não sei o quê. Tudo que você colocou isso, colocou qualidade, o coisa, é crítica. É olhar, né? A hora que você aprende se voltar para dentro de si mesmo, como testemunha de si mesmo, ou observador de si mesmo, de si mesma, e olhar com imparcialidade todos os movimentos dos seus corpos, né? Todos, né? Inclusive dos desejos, olhar para eles imparcial. Tá bom, estou te vendo aí, tá? Né? Se quiser, aí se alguns desejos quiser preponderar, ou quiser tomar coisa, você já está atento, né? Ou outros fluxos de pensamentos que vêm, e aquela coisa toda, aquela coisa básica e clássica, né, que todos nós temos que fazer. Isso aí não tem como fugir disso, ninguém tem como fazer isso por você. Nem um guia, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um orixá, ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que se tornar, né, retornar para dentro de si mesmo e começar o processo de se ver, né? O que todos esses seres divinos, espirituais podem fazer por nós, é óbvio que eles podem, né? É nos ajudar, né? Nos ajudar a lapidar algumas partes que são muito grosseiras, né? Numa parte do caminho. Isso pode, né? Ajudar não quer dizer que eles vão limpar, né? Vai lá limpar tudo para nós, pronto, está iluminando. Isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém vai fazer a parte que é sua parte de fazer, né? Mas ajuda espiritual sempre tem, para você ter força, né? Você pode pedir força, firmeza, pedir consciência, né? Que as provas, tenha consciência que é prova que você está passando. Quando você começa a ver alguma coisa difícil, já, né, já traz lá a consciência, opa, isso é uma prova, né? Aí pronto, só esse pensamento já te traz a consciência, já te auxilia ali para você não ficar, não se envolver de maneira abestalhada ali, né? Perguntas? Tá, então seguimos. Mesmo em... Pera, deixa eu pegar uma água ali que a garganta secou.
Mesmo enquanto você partilhar da vida, do trabalho e dos prazeres desse mundo, aprenda também a ficar distanciado como uma testemunha de todos eles. Aprenda como ser um espectador e também um participante em suma. Deixe o desapego acompanhar seu envolvimento, ou melhor, deixe um esconder-se secretamente atrás do outro. Então, novamente aqui, né, esse subcapítulo aqui é a testemunha, ele tá nos falando sobre a necessidade de aprendermos, né, a ser a testemunha. Esse é um estágio importante, né, dentro da busca, dentro daquilo que é o reconhecimento do espírito em si mesmo, né? É você se tornar uma testemunha de si mesmo, de si mesma, né? E aí, né, que ele fala, né? Deixa o desapego acompanhar seu envolvimento, ou melhor, deixa um esconder-se secretamente atrás do outro, né? E aí você vai se desapegando. E aí você, como testemunha, está ali, ó, observando o ego fazendo as coisas, né? O corpo de sentimento fazendo as coisas, a mente fazendo as coisas, né? E você está indo. É treino, tudo isso é treino, né? É lógico que você não vai conseguir manter isso no começo, né? Você vai conseguir manter alguns minutos, depois mais alguns minutos, e assim vai. Mas depois, com o tempo, com o tempo, com o tempo, né? Isso vai ficando cada vez mais automatizado, né? Aí quando você vê, você já tá, já tá fazendo isso sem pensar que está fazendo isso, né? Eu sei que é estranho, né? Mas é isso. Isso se torna tão automatizado que você não precisa mais pensar que está fazendo, que está olhando, que está vendo. Você terá que aprender a arte de se colocar à parte de si mesmo, né? Observando suas ações e analisando suas intenções como se pertencesse a outra pessoa. Deverá parar de praticar essa arte apenas quando suas ações refletirem a calma sabedoria do eu superior e quanto as suas intenções refletirem sua desapegada impessoalidade. Então, quando que a gente vai parar com isso? Só quando tiver realizado, né? Não dá para parar antes, né? Então, é aprender a se olhar como se, né? Se o José, a Maria, o Pedrinho, né? O Manuel, sei lá quem, né? Fosse um outro, né? Fosse um outro. E, na realidade, de uma certa forma, é como se fosse, né? Mas não é, né? Aquilo faz parte, você é a consciência que nasceu naquele corpo, que desenvolveu aquela personalidade, mas você não é essa personalidade, né? Você está usando essa personalidade, está usando esses corpos aqui nessa tridimensionalidade para aprender, né? E também no processo mais avançado, auxiliar esse mundo, né? Auxiliar esse mundo não quer dizer ficar fazendo, como é que é, revoluções, não. O simples fato de você ter consciência, né? Ser um ser consciente dentro desse mundo, você está auxiliando de uma maneira que não dá nem para imaginar o quanto, né? Gigante, vamos falar assim. É isso, é deixar fluir, né? Óbvio, né? Se caso o teu destino ou o próprio plano divino, né? Te coloca para fazer algumas coisas, aí você faz, né? Simplesmente faz. E faz bem feito, faz com carinho, faz sem reclamar, né? Faz sem ficar escolhendo o que tem que fazer. Deixe-se desempenhar o papel de uma testemunha do seu próprio ego, por meio de todas as suas experiências e vicissitudes. Ah, que nome bonito, né?
Dessa forma, estará imitando pelo esforço aquelas pessoas iluminadas para quem o papel vem fácil e naturalmente pelo seu próprio desenvolvimento. Então, o ser que já realizado ou iluminado, ele já está no, a consciência já está num outro patamar, então o corpo, os corpos, né, e a própria personalidade é só veículo, né? Não tem mais domínio nenhum sobre a próprio ser, né? A própria consciência, a própria alma existir. E um dia todos nós chegaremos nesse estágio, né? É só continuar caminhando, né? O segredo é não parar de caminhar. Óbvio, né, que as forças egóicas vão te puxar para lá, vão te puxar para cá, vão querer que você desista, né? Não, hoje não, deixar para amanhã. Ah, só hoje não, vai, tá? Não, não vou. Ah, vou lá assistir aula de quinta-feira. Ah, não, tá cansado, hoje está frio. Ah, hoje tem jogo. Ah, hoje tem não sei o quê. Ah, hoje tem. E aí vai puxando, vai tirando você. E das suas práticas também, né? Às vezes você se propôs a fazer uma determinada prática e começa. Ah, não, hoje não. Ih, putz, você tem aquele compromisso lá, não sei o quê, ih, não sei o quê. Entendeu? Aí vai. Essa força, quando vê, já catou, já pegou e você já saiu fora. Aí, para retornar novamente para a busca, às vezes, aí vai levar um chute, né? Se a alma já estiver realmente impulsionando, ela vai dar um karatê, vai dar um karatê dolorido, e aí você, de uma forma ou de outra, as partes egóicas retornam. Mas tudo isso é tempo também, né? A alma já precisa tá madura, já está impulsionando. Eles são estágios para cada um de nós, né? Todos nós já passamos por todos esses estágios, ou vamos passar, né? Não importa. Não tem como fugir, né? O estudante tem que colocar a par. Eu pulei algum parágrafo? Não. Interpretar o papel. Ah, tá. Interpretar o papel de um observador da vida de sua própria vida é auxiliar o processo de internamente se desapegar dela. É o campo de observação deve incluir os eventos mentais, a ocorrência dos pensamentos também, né? Então, é tal como você estivesse interpretando, né? É uma das formas de pensar para o intelecto imaginar, né? Tem até algumas escolas que têm esse exercício de você se pensar como um ator, né? Dentro do corpo e interpretando as coisas, para você ter consciência, né? Interpretando um papel. Então, a partir do momento que você se torna um observador, você está auxiliando internamente a você se desapegar dessa vida, né? Desse mundo, né? Desapegar é que às vezes para a mente ocidental aqui fica, às vezes fica pesado, né? Então é bom interpretar isso de uma maneira mais harmônica, né? Ou correta, eu poderia até dizer isso, né? Não queria usar essa palavra, mas porque desapegar é não se envolver, né? Isso que quer dizer, né? É não reagir, é interagir, é não ter aquele envolvimento com a coisa que está acontecendo, né? Isso é estar desapegado, é estar neutro, né? Por isso o desenvolvimento do observador interno, da testemunha interna, é a neutralidade, né? Observar neutro, não é julgar em hipótese alguma, né? Isso é bom, isso é mal, isso é feio, isso é bonito, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, né? É simplesmente estar olhando ali como um espectador, né? De si mesmo, não só o mundo, como a si mesmo, né? Campo de observação, né? O observador é você, o campo de observação, né? Tem até um livrinho, acho que é do Vedanta, Viveka, alguma coisa assim, é até todo nome sânscrito agora também não me lembro, mas
é o observador e o campo da observação, né? É um tratadozinho sobre isso, né? Do eu. Se eu estou observando, né, eu sou observador, né? Aquilo que está observado é o campo de observador, né? Então, mas uma coisa importante, né? Quem é esse eu que observa, né? Esse é toda uma prática, né? Esse eu que está observando. Quem sou esse eu que está observando? Né? E tudo isso vai nos fazendo nos aprimorar, nos entender, nos compreender e a nos distanciar e desapegar, né? Desapegar não é abandonar. Eu sempre fiz, porque senão daqui a pouco alguém vai lá e fala assim, não, pois é, falou que é para eu largar tudo, né? E pronto, não, não é isso, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Se você não tiver harmônico em todos os campos, não adianta. Essa busca não vai acontecer, tua mente não vai ter paz para isso, né? A não ser que o seu destino seja, né? Largar tudo e ir lá para o Himalaia, né? Aí já é outra história, né? Mas você ia nascer aqui para largar tudo para ir para lá, já começa uma coisa meio estranha, né? Toda vez que ele sai da quietude, há necessidade de uma advertência consciente. Isso não vem facilmente nem normalmente por si, mas pelo autotreinamento, autoobservação, atenção plena, como o Buda chamou. Aqui, talvez, esse parágrafo ele está falando para o próprio Pimi, né? Então, toda vez que ele sai da quietude, há necessidade de uma advertência, né? Você saiu da quietude, né? Você, como testemunha consciente, observando os corpos, observando a mente, observando o corpo astral, né? Observa lá, opa, tá ansioso por quê, meu filho? O que que tá aí? O que que tá pegando aí que você tá ansioso? Volta para sua quietude, volta para sua paz, né? É isso. E não adianta fazer bico, não. Estou vendo gente com bico aí. Não adianta fazer bico, não. Tem que, não tem o que fazer. Tem que olhar para si mesmo e olhar com amor. Aí é que está a beleza ainda. Olhar para si mesmo, para si mesma com amor, né? Com carinho por esses corpos, né? Com carinho. Ah, tá bom, mas vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Tudo bem, estou te olhando com carinho, mas vamos melhorar. Não vamos ficar nessa, nessa molenga-lenga aí, não. Né? Vamos, vamos fazer alguma coisa para manter as práticas, né? Manter a constância. E vai sair, volta de novo, e vai sair de novo, e volta de novo, e assim vai, né? Até que, mas a firmeza interna de se manter é o que vai estar lapidando, né? Vai estar lapidando todos esses corpos, né? E lapidando essa personalidade e esse ego, até que, né, a alma, né, a nível de célula, de átomos, da substância que compõe esses corpos, né? Seja o físico, etérico, astral ou mental, né, já esteja em ressonância com a alma, né? A instrução, né, os instrutores dizem que, né, a partir do momento que você passou 50%, né, toda a substância sua, substância não é só corpo físico que tem substância, o corpo etérico tem substância, o corpo astral tem substância, substância astral, né? E o corpo mental tem substância também, substância mental, né? O próprio universo é a mente de Deus. O que que é o universo? É uma substância mental, né? Da mente de Deus, né? Daquilo que chamamos Deus, ou, da, ou daquilo que é o criador, o arquiteto, o idealizador desse mundo aqui, né? E esse mundo não é só esse planeta nessa dimensão, né? Antes de começar a criticar o mundo, o criador, lembra que, né, é o universo inteiro, né? Só olhar quantas galáxias existem, quantos bilhões ou milhões de estrelas existem numa galáxia.
E existem milhões de galáxias, né? E cada estrela, né? Algumas têm planetas ao redor, né? Tem luas, incluindo quanta coisa, então, né? Não dá para criticar o pai e a mãe criadores só por essa dimensão desse plano, desse planeta que nós estamos, né? Hum. Perguntas? O senhor pulou o capítulo, o parágrafo anterior. Eu pulei? Eu acho que não. Qual que é? O estudante tem que colocar a... Ah, esse daqui eu pulei? Eu- Então tá bom, vamos relê-lo aqui. Gratidão, Alex. O estudante tem que se colocar à parte das formas pensamentos, o que significa que se deve colocar à parte da pessoa e olhá-la como algo externo a si mesmo. E se quando conseguir ficar por trás dela, ele automaticamente adota o ponto de vista do eu divino, do eu superior. Ele deve fazer da pessoa um objeto e do eu superior o observador dele mesmo, né? Que seria a testemunha da testemunha, né? Você, quando entra no papel de testemunha e você desenvolve essa testemunha em si mesmo, né? O que seria o núcleo de consciência dentro de si mesmo, né? Existindo ali, observando esses corpos, observando esse mundo, né? Não pode esquecer que essa só é a testemunha, né? Não é a testemunha última, não é o eu superior naquilo que chamamos de eu superior em si mesmo, né? A centelha divina. É isso. Então, aqui só para terminar esse outro parágrafo aqui, né? Só para concluir aqui, aqui tem uma palavra que ele está entre aspas bastante interessante, atenção plena, como o Buda chamou, né? Então é todo dia que levanta de manhã, hoje eu vou ter atenção plena. Então eu vou manter minha atenção em tudo que eu estiver fazendo. E o que que é atenção plena? Você está consciente daquilo que está fazendo. Eu peguei o livro, eu estou consciente que peguei. Quando que eu sei que eu não estou consciente? Quando eu pego a chave e não sei onde eu pus a chave. Quando eu não sei onde eu pus o óculos, né? Eu estou usando a faca na cozinha, aonde que está a faca, né? Então, é sinal que eu não estava com plena atenção naquilo que eu estava fazendo, né? Só para dar um exemplo do que é atenção consciente, né? Plena atenção. O Tem um, tem um outro instrutor que é chamado Trigueirinho, ele, se, né, ele sempre falava isso para o pessoal dele que estava lá no que chama Figueira, né? Ele já fez a passagem para outro nível, sempre falava, né? Levantou de manhã e falava, hoje eu vou manter minha atenção plena, né? E buscar fazer isso, né? Tá consciente, tá? Buscar atenção porque tá consciente. Estando consciente, você está desenvolvendo a testemunha também em si mesmo, né? E assim vai. Se for ver todas as práticas, de uma forma ou de outra, elas estão interligadas, né? Não tem como uma prática não estar em algum nível conectada com a outra. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? A prática do desapego vai te levando a uma mente mais calma, a uma mente mais quieta, né? A prática de aquietar a mente também vai te levando a, a você, de alguma forma, ir se desapegando, né, das coisas materiais, ou das coisas do mundo, né, ou dos próprios desejos, né, daquela coisa toda. Alguém tem perguntas? Papai, Diga. testemunha é o mesmo que o observador, né? Sim, testemunha, alguns chamam de observador interno, de eu interno, né? Ali, não, o eu interno às vezes pode estar se referindo à alma, né? Mas o observador interno, sim, é a testemunha. É aquilo que está testemunhando, aquilo que está observando.
Isso é um desenvolvimento dentro do próprio ser que está encarnado, né? Que a consciência vai criando esse núcleo, né? Vai desenvolvendo esse núcleo dentro de si mesmo, né? E Eu, aí você passa a observar. A cada vez que você observa uma emoção, você está se observando, né? Entendeu? Você está sendo testemunha daquela emoção que você geralmente não acha desagradável, né? Ou acha horrível, né? Então você está sendo testemunha. E aí tem que testemunhar aquilo também que você acha bom. Na hora que você está numa alegria, você também tem que estar de testemunha ali, né? Nossa, estou numa alegria aqui, né? Mas está testemunhando e ficar imparcial, né? Porque geralmente na alegria a gente esquece da autoobservação, né? Ah, estou alegre, estou feliz. Aí vai de rodo, né? Vai ladeira abaixo, né? A não, observação é então, sabe para. por quê? Pai, eu tenho treinado muito essa coisa de observação, né? E aí, na sexta-feira, eu lembro que eu assisti suas aulas, que eu tinha perdido. Aí, depois emendei com a Lúcia Helena Galvão, né? Umas aulas. Boa, Aí, eu Lúcia. tava lá no meu momento de reflexão, né? Eu falei assim, nossa, eu tô tão em paz, tô tão tranquila, harmoniosa, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu não tô. É porque sempre vem assim, né? Pra gente estar no momento de aprendizado, tem que estar sofrendo, né? Aí eu falei assim, não, eu tô em paz, porque querendo ou não, é algo que eu tô buscando, né? Que eu tô percorrendo, né? É o caminho, né? É o meu caminho. Então, eu tô mantendo esse equilíbrio, essa paz, porque é o que eu tô buscando. E aí eu tô ficando bem nessa, né, nessa reflexão comigo mesmo. Aí eu fui trabalhar, né? Mantendo a paz, equilíbrio, vencendo meus medos, né? O meu carro parou, deu pane na expressa na marginal. Pronto, acabou todo o equilíbrio. Socorro, alguém me ajuda! Comecei a chorar, me desequilibrei, entrei em pânico, surtei. E aí eu fui ajudada, eu fui auxiliada, tudo, né? Mas aí depois eu falei assim, ixi, mãe, se era uma prova, eu tirei E era, zero. você tem dúvida ainda? Você tem dúvida? A gente Eu, começou os estudos falando tudo é prova. Lembra disso? Tudo é prova. As coisas boas é prova. As coisas que a gente vai achar não boas também é prova. Prova. Simplesmente assim, você estava tirei lá. zero. Não, tô em paz, estou tranquila, estou andando. O Espírito falava, vamos dar uma olhada então nisso. Pronto. Me lasquei, pai. Me lasquei. Entendi que tem um processo, né? Mas assim, não quero levar o susto, não. Não, mas normal, normal. A gente vai. Lembra dos trabalhos de Hércules? Você vai lá e ouve de novo, né? Não tem o que assistir, mas tem o que ouvir lá, né? Trabalho de Hércules. São vários trabalhos, são 12 trabalhos, né? E tem trabalhos que você vai lá, né? Trabalho da corça, você tem que tirar, levar ela várias vezes. Você põe ela no templo, ela foge, ela volta, ele vai buscar, entendeu? São batalhas. A gente, não, simplesmente o Espírito mostrou, né? Ainda não é ainda não é, como é que fala? Ainda não é consistente, né? Porque a hora que isso acontecer, o carro quebrar no meio da marginal, você simplesmente olhar, sair do carro, chamar o guincho, pedir ajuda. Olhar assim, o carro quebrou, tudo bem. Então, né? O que que eu posso fazer se o carro quebrou no meio da marginal? O fato de entrar em desespero e de coisa, ajudou em quê? Né? Não ajudou em nada. Se tivesse simplesmente olhado, tá bom. Se eu tenho seguro, ligo para o guincho. Ó, o carro quebrou aqui na marginal. Liga lá para onde eu estou indo trabalhar, o compromisso. Ó, o carro quebrou e pronto, tá tudo bem. Aí relaxa. Quer dizer, já está relaxado, né? Mesmo assim, pai, mesmo com todo esse escândalo, apareceu ajuda antes do guincho. Você Então, vê, eu falei, tá vendo? Como a espiritualidade traz o socorro, para que o desespero, né? é, ainda mais sabendo, né? Você está consciente, puta, essa prova aqui é das boas, hein?
Bem, eu sei que já deu 21 horas, mas eu vou contar uma prova que essa aí eu passei e eu dei até risada. Eu estava voltando do sítio para São Paulo, era eu acho que foi no verão retrasado, um daqueles verão que estava quase 40 graus. Estou no carro, quando estou chegando ali perto de Osasco, perto daqueles viadutos todo ali, aí o carro, eu falei, vixe, caiu alguma coisa de baixo, escapamento, alguma coisa, joguei para lateral, parei o carro, fui olhar lá de baixo, o câmbio tinha descido. Falei, puta, não, pensei, não tem o que fazer, tem que chamar um guincho, achar um guincho. E como o carro não tem seguro, né? Vou ter que acionar um guincho. Aí tinha um guincho lá, andei, o cara não podia, porque não sei o quê. Aí traduzindo, assim, aquele calor de trincando. Não, e eu, né? E eu, milagrosamente, né? Ou maravilhosamente, sei lá o quê, né? Tava tranquilo. Eu falei, putz, é uma prova, né, mano? Eu falei, beleza. Vou sair dessa prova aqui tranquilo. Então, o ego, né? Pensando, vou sair dessa prova, maravilha. E aquele sol, aí peguei lá, ainda bem que o celular pegou, peguei lá, achei um guincho lá em Osasco, falei com o rapaz, falou, não, é tanto para levar até lá. Falei, beleza. Ah, daqui uns 20 minutos eu chego aí. Falei, tranquilo, irmão, vamos lá. Tá, aquela coisa toda, passa 20 minutos, o cara realmente chegou, vou resumir, entrou, pegou o carro, começou a subir o carro, né? Colocar em cima, aí o pneu do guincho foi. Aí ele fala, furou o pneu. Ele falou, putz, o pneu furou. Eu falei, beleza, irmão, você não tem step, né? Mas a minha chave de roda não abre isso aqui. Eu falei, vou ter que chamar um guincho para me levar, para me guinchar, chamar um amigo e chamar o outro para levar o teu carro. E aquele sol queimando, eu olhei assim, falei, ô grande espírito, dessa vez você caprichou, hein? Você caprichou, hein? Eu achando que era só, né? Pego, tudo bem, que bom, não tem o que fazer. Ai, aí você dá até risada, né? Mas daí foi isso, guinchou, passou um tempo, o cara aí, esse segundo demorou, e as conversas todas. Mas aí, quando você pensa que a prova vai ser fácil, há uma elaboração, entendeu? Só para você aprender. E tá tudo bem. Então, vamos encerrar aqui os nossos estudos. Até sábado, quem vem sábado, temos o Marini. E até quinta, né? Para quem não vier no sábado. Então tá, vamos fechar. Deixa eu mudar aqui o som, mudei. Vamos fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, ter vislumbres e nos mantenha firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Rauch, Rauch, alegria, Namastê.